Boa noite, bom sábado. Muito bom estarmos novamente juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu espero que durante essas noites de estudo da Palavra de Deus que passamos juntos, você tenha tido o privilégio de ver a Cristo Jesus de uma forma um pouco mais pessoal. Eu acredito que o objetivo dessa semana de oração, quando Deus colocou no meu coração que eu viesse aqui para pregar esses temas dos quais eu apresentei a você essas noites, era para que você pudesse ver a Jesus Cristo dos Evangelhos de uma forma um pouco mais pessoal. E eu acredito que se você tem visto esse Jesus incomparável, que durante essas noites o Espírito Santo de Deus tem tentado nos apresentar, o objetivo então foi cumprido. E mais uma vez nessa noite nós vamos olhar para Jesus nos Evangelhos, a partir do prisma hoje de uma história que nós encontramos no livro de João, no capítulo 5. Num recapitulamento do que já estudamos até hoje, para aqueles que nos visitam, nós começamos dizendo que quando Deus enviou Jesus a essa terra, Ele o fez na plenitude do tempo. Gálatas 4:4. E eu disse a vocês que Deus tem um tempo perfeito para fazer uma obra na nossa vida. E a obra que Cristo quer fazer na nossa vida nada mais é do que nos dar a salvação. E quando Ele vem em nossa vida para nos oferecer a salvação, Ele vem em um tempo perfeito. Logo, a salvação que nós buscamos, que pregamos como adventistas do sétimo dia, a segunda vinda de Jesus também acontecerá em um tempo profético perfeito. E nós estudamos esse tema no primeiro dia que nós chegamos aqui na terça-feira à noite. Depois estudamos um tema que estava vinculado à história de Bartimeu. E ontem à noite nós estudamos um tema que estava vinculado à história da mulher com fluxo de sangue. E nessa noite nós vamos ler uma história maravilhosa de um outro personagem bíblico que também não possui. A Bíblia não coloca o nome porque a Bíblia gostaria que eu e você pudéssemos preencher esse vazio com o nosso próprio nome. A nossa biografia. Esses vultos bíblicos, esses personagens bíblicos nada mais são do que a continuação da história da nossa vida. Todos os personagens bíblicos são personagens escolhidos por Deus, porque diz João que muitos foram os milagres de Jesus, que não caberiam todos eles em todas as páginas de livros já escritos. Então, na seleção do cânon sagrado da Bíblia que hoje nós possuímos, o Espírito Santo de Deus procurou histórias específicas para que eu e você pudéssemos nos enxergar nessas histórias. Quando você ler as histórias bíblicas, principalmente as histórias do Evangelho, e você não encontrar nomes nas narrativas dos personagens, coloque o seu próprio nome. Ou então troque o nome do personagem bíblico que você mais gosta pelo seu e comece a visualizar a história desse personagem a partir de um ângulo que fale também da sua história. João capítulo 5 contará a história desse homem sem nome, mas com uma verdade absoluta que hoje nós vamos também aprender com a experiência da vida dele. Vamos fechar os nossos olhos e mais uma vez pedir que o Senhor nos oriente ao estudarmos a sua palavra. Querido Deus, ao abrirmos a sua palavra nessa noite, nós estamos convidando o seu Espírito Santo para que possa falar a nossa mente, ao nosso coração. Assim como o pastor Hamilton diz em sua oração, nós temos o privilégio de estudar a tua palavra de forma livre, em um país que ainda nos permite congregar para louvar o teu nome. E nós te agradecemos por essa semana e queremos nesse momento deixar de lado o cansaço dessa semana e pedir que o teu Santo Espírito possa vir como um vento suave e tocar o nosso coração. Que o Senhor possa me usar mais uma vez nessa noite como um prego que pendure o quadro de Jesus Cristo, que ele possa ser visto e ouvido, para que quando terminarmos a mensagem dessa noite, Senhor, que os corações possam ser transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. João capítulo 5, versículo 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus.
E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Eu não sei se na sua Bíblia existe uma tradução, mas a palavra Betesda significa casa da misericórdia. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, tome o teu leito e anda. A palavra de Deus nos aponta para uma festa. Possivelmente a festa que João estava se referindo era a festa da Páscoa. Os judeus de todas as regiões de Israel rumavam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, cujo símbolo era a libertação do povo de Israel do Egito. A libertação que havia sido dada ao povo de Israel por Deus, simbolizando assim futuramente uma outra grande libertação que aconteceria quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imolado seria para dar a sua vida em libertação de todos aqueles que nele crescem. João Batista, quando avistou a Jesus pela primeira vez, clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que nessa festa da Páscoa, Jesus com os seus discípulos também estavam rumo a Jerusalém. Jesus guardou festas, Jesus guardou o sábado, Jesus cumpriu, e essas leis terminaram em seu ministério. Algumas outras dessas leis ou dessas festas ainda continuam. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo na festa das trombetas, anunciando a volta de Jesus Cristo. Essa festa profética que acontece todas as vezes que um pastor proclama a vinda de Jesus Cristo, era uma festa também que o povo de Israel pregava. Hoje nós estamos vivendo nesse período, proclamando a volta de Jesus Cristo. Logo virá uma outra grande festa, a festa dos tabernáculos. Essa festa será simbolizada quando Jesus retornar a essa terra e todos nós iremos com ele morar no céu. Mas não por muito tempo, diz a palavra de Deus que estaremos no céu apenas por quantos anos? Por 1000 anos. A festa dos tabernáculos simbolizava a festa de 1000 anos que teremos no céu. Mas entre a festa das trombetas, existia uma outra festa antes da festa dos tabernáculos. Era a festa do Yom Kippur, a festa da expiação dos pecados. A festa das trombetas anunciava, na verdade, o Yom Kippur, que era a expiação dos pecados. E a palavra de Deus hoje nos convida, como servos dele, a proclamar a vinda de Jesus Cristo, mas também a proclamar que Jesus Cristo está nesse momento no santuário celestial fazendo uma obra de expiação dos nossos pecados. Então nós estamos vivendo hoje em tempos proféticos. Nós estamos hoje anunciando que Jesus Cristo está no santuário celestial fazendo expiação dos pecados. Logo quando esse momento no céu terminar, Jesus voltará a essa terra e vai começar uma grande outra festa, a festa dos tabernáculos. Nós vamos acampar com Jesus no céu por 1000 anos. Até que tudo então passará e nós cumpriremos a profecia de Apocalipse quando voltaremos para morar nessa terra. Um outro atalho, e ele se encontra então num lugar chamado Poço de Betesda. Eu tive o privilégio de visitar o Poço de Betesda. Alguns lugares em Israel são lugares históricos que você consegue identificar que ali Jesus esteve de fato. Alguns outros lugares, infelizmente, pessoas dizem que Jesus ali pôs a mão, que Jesus ali andou, mas
historicamente fica difícil de comprovar, mas o poço de Betesda não tem como você não comprovar o fato, porque é ali um local onde os arqueólogos afirmam que estava o tanque de Betesda. Eu me lembro porque havia uma capela e eu consegui enxergar ali o tanque de Betesda. E eu me lembrei dessa passagem da Bíblia, fiquei imaginando Jesus ali naquele tanque. Eu consegui enxergar o que a palavra de Deus diz, que existiam ali 5 pavilhões, 5 arcos. Eles haviam construído aqueles pavilhões em um local onde passava um rio que formava então um poço. E esse rio, possivelmente, por causa das fontes de água que ali jorravam por baixo da terra, possivelmente em momentos esporádicos, a natureza fazia com que um jato de água viesse de forma mais forte. E dizia a tradição que aqueles jatos de água que vinham no tanque de Betesda de forma mais forte, na verdade, era a força dos anjos de Deus que balançavam as suas asas e ali as águas então se agitavam, e a crendice popular rezava de que se pessoas que passavam por algum tipo de enfermidade se jogassem no tanque, naquele momento, o primeiro que ali entrasse no tanque seria curado. Crendices populares. Crendices populares que se transformam em verdades teológicas, que infelizmente ainda ecoam na vida religiosa de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda acreditam em crendices religiosas que foram passadas a elas por gerações e vivem fazendo exercícios espirituais e religiosos para alcançar algum tipo de paz espiritual ou de cura física, muitas vezes. Você que veio do Brasil, diversas partes do Brasil, nós sabemos, existem crendices espirituais que levam pessoas a fazerem atos de verdadeira loucura espiritual. Que quando você olha de fora e começa a questionar o porquê que essas pessoas fazem isso, tradições religiosas que as levam a andar quilômetros de joelho, esfolando o joelho no chão, porque acreditam que ao fazerem isso, pagarão uma promessa, tirarão do seu coração algum tipo de culpa, ou então, de alguma forma, chamarão a atenção. Milhares de pessoas acreditando em uma força que pode ser comprada ou manuseada através do agir do homem. É um Deus que exige certas ações espirituais para que você possa receber bênçãos. É um Deus Papai Noel, um coelhinho da Páscoa, alguém que você precisa apaziguar, conquistar todos os dias, fazendo boas obras, tentando ser bom, tentando com as suas próprias forças chegar ao encontro desse Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que a ação de Deus foi enviar o seu Filho, Deus, Ele começa a ação da graça. O ser humano nunca começa a ação da graça. O ser humano simplesmente aceita a graça. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos para sermos aceitos diante de Deus. Tudo foi feito por Ele. Ele enviou o seu Filho e o seu Filho desceu a essa terra como Ele desceu no poço de Betesda para se encontrar com milhares de pessoas que infelizmente compram a ideia de que precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Qual o poço de Betesda que você se encontra hoje na sua vida? Porque todos que estamos aqui nessa noite temos um poço de Betesda. A verdade, querido, é que essa igreja é um grande poço de Betesda. Você pode não ter o problema que eu tenho, mas você tem outro. Você pode não ter os defeitos de caráter que eu tenho, mas você tem outros. E dentro de um poço de Betesda, a pior coisa que existe é um cego ficar falando de um outro aleijado.
Dentro de um poço de Betesda, a pior coisa que tem é um paralítico achando que tem mais força do que o outro que agora só tem lepra. E a discussão dentro de um tentando conquistar alguma coisa mediante a sua própria força e o seu próprio esforço. Sendo que todos nós carecemos da glória e da graça de Deus. Aí diz a palavra de Deus que Jesus, ele não entra em Israel por ocasião da festa, ele está indo com seus discípulos, mas ele vira para os discípulos e diz aos discípulos, subam, eu vou ficar no tanque. Os discípulos pensaram, mas Senhor, o que o Senhor vai ficar fazendo nesse tanque? Se é um grande hospital. A palavra de Deus diz que ali se encontravam os enfermos, os coxos, os cegos, os oprimidos. Por que Jesus não sobe? Por que Jesus não sobe para celebrar a grande festa? Por que Jesus não vai junto com seus discípulos e com aqueles que agora já estão dentro das muralhas de Israel, ali celebrando a grande festa da libertação? Jesus não se permite subir porque ainda faltava pessoas que poderiam subir com ele para a grande festa. Eu acredito, querido, que Jesus Cristo ainda não voltou a essa terra, porque a festa no céu não está pronta. Falta ainda milhares de pessoas que estão perdidas nos tanques de Betesda da vida. Tem você orado pela volta de Jesus? Antes de você orar pela volta de Jesus, ore para que corações possam ser salvos, porque Cristo Jesus não voltará a essa terra enquanto milhares de pessoas estão perdidas nos tanques de Betesda dessa vida. Jesus Cristo não podia celebrar o fato de que estava acontecendo uma grande festa em Israel, sendo que ali ainda existiam milhares de pessoas que careciam da sua graça e do seu amor. Então ele diz aos discípulos, eu não posso celebrar, eu ainda tenho nessa cidade algo a fazer. E ele desce ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda também possuía um segundo objetivo para os judeus que ali se encontravam. Não era apenas um lugar de crendice popular, era um local onde eles lavavam as ovelhas que seriam usadas no sacrifício. E isso é uma simbologia muito bonita, porque quando os israelitas chegavam em Israel, eles lavavam as suas ovelhas no tanque de Betesda, e eles também se lavavam para que eles então pudessem subir Israel até Jerusalém e ali celebrar a festa da Páscoa. Então eles levavam as suas ovelhas já lavadas e preparadas para o grande sacrifício. Quando eles entravam com as suas ovelhas, eles passavam primeiro pelo tanque de Betesda, mas como diz Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. E como todas as ovelhas que subiriam ao sacrifício, Jesus Cristo como ovelha também foi até onde? Até o tanque de Betesda. Porque ali no tanque de Betesda, quando a ovelha entrava naquela água, na mesma água que todos os outros cegos, coxos, aleijados e oprimidos entravam, simbolicamente, as ovelhas, além de serem lavadas, elas eram contaminadas também pelo pecado e pelo problema de todos os que ali também se lavavam. Então, quando Jesus ele entra no tanque de Betesda, ele entra porque ele quer se contaminar. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não tinha pecado em si mesmo. Jesus, quando desceu a essa terra, ele veio puro e assim viveu. Para que quando ele vivesse nessa terra, ele pudesse tomar sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele entrou no meu tanque de Betesda para que ele pudesse pegar de mim as minhas enfermidades e assim se transformar na verdadeira ovelha e cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus ele entra no tanque de Betesda como uma forma simbólica, querendo dizer, eu sou o Cordeiro de Deus. Todos os cordeiros passam pelo tanque de Betesda. Eu passo pelo tanque de Betesda. Eu tomo sobre mim as enfermidades, os problemas. Ele tira de nós as nossas enfermidades e ele as leva à cruz do Calvário. Ele as leva para o sacrifício. Quando Jesus morre na cruz, morre com ele os meus pecados, morrem com ele os seus pecados. Ele tira de nós o tanque de Betesda. Ele arranca do nosso coração o pecado.
porque ali ele foi lavado naquele tanque antes de ser imolado como sacrifício de Deus. Agora, a palavra de Deus diz que quando Jesus entra no tanque de Betesda, ele se encontra com um homem que havia 38 anos, entrado naquele lugar e estava ali desde então. O tanque de Betesda virou a sua morada. O tanque de Betesda virou um lugar familiar. Todos o conheciam. Todos sabiam quem ele era. A Bíblia não diz o nome dele, mas a Bíblia aponta o fato de que possivelmente aquele era um homem conhecido. O seu caso era o caso mais difícil e talvez mais impossível. Todos sabiam que aquele homem estava ali há 38 anos. E ele entra e se encontra com o caso mais complicado, com o caso mais difícil, querendo nos dar uma lição. Deus, ele tem poder para tirar e resolver os casos mais impossíveis. Eu, como pastor, tenho visto casos impossíveis na minha vida. Eu tenho certeza que o pastor Marcos, eu tenho certeza que você também tem visto pecados, pessoas, problemas. Eu tenho certeza que na sua caminhada você já tem visto coisas impossíveis de serem resolvidas. Eu me lembro de um caso de uma garota. Ainda não era pastor, eu fazia teologia. Eu fui convidado para fazer uma semana de oração na cidade de Santo André, em São Paulo. Só que eu estava fazendo uma outra semana de oração, e no meio dessa semana de oração que eu estava fazendo em Itaquera, na zona leste de São Paulo, ainda estudante de teologia, eu estava no meu 2º ano de teologia, mas me convidaram para fazer uma semana de oração, eu fiz uma semana de oração em Itaquera. Na quarta-feira à noite, um amigo meu me ligou e disse: Pastor César, na época, não era pastor, ele disse assim: eu estou para fazer uma semana de oração que vai começar esse sábado agora, esse próximo sábado. Era quarta-feira, sábado ele começaria uma semana de oração. Eu estava fazendo uma semana de oração. E ele disse assim: você poderia fazer a semana de oração no meu lugar? Começa esse sábado. Eu não posso fazer essa semana de oração, porque infelizmente a minha avó faleceu e eu vou ter que ir para o sul do Brasil e ficar com a minha família. Mas eu estou programado para pregar esse sábado. Eu disse a ele: olha, eu não vou poder começar a semana de oração sábado de manhã, porque eu estou terminando uma semana de oração nesse sábado. Eu posso começar a semana de oração no sábado à tarde. Então, se você convencer a igreja de que você não vai fazer mais a semana de oração e que agora você encontrou outra pessoa para fazer a semana de oração, eu começo no sábado à tarde, eu faço. E ele conseguiu convencer a igreja. O fato é que ninguém sabia que eu ia fazer a semana de oração. Os cartazes, como a Michelle e o Neemias prepararam, são feitos com antecedência. Ninguém sabia, pensavam que era ele que iria fazer a semana de oração. Eu chego na igreja no sábado, à tarde, e algumas pessoas sabiam que eu iria fazer a semana de oração porque eram os líderes da igreja, mas a maioria da igreja estava esperando outra pessoa, outro nome, outro título de sermão, outro tema. Eu preguei naquele sábado à tarde. No domingo, à noite, os jovens se mobilizaram e fizeram um cartaz com agora o tema da minha semana de oração, porque a do meu amigo já não existiria mais. Então eles colocaram ali um tema. Aí na terça-feira, quando eu preguei, eu recebi uma carta no fim do culto. A carta de uma garota chamada Brenda. E ela contava a história dela. Ela disse assim na carta: Pastor, sexta-feira passada, eu decidi sair da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, depois de muitos anos, voltar a essa igreja, aonde eu fui machucada e aonde eu fui rejeitada. Dessa igreja, eu realmente guardo terríveis recordações. Cantei nessa igreja, fui desbravadora nessa igreja, mas infelizmente algumas coisas ruins aconteceram aqui na minha família. Eu decidi sair da igreja. E tenho vivido na cidade jovem. Você deveria assistir a semana de oração. E ela tomou a decisão então de
entrou num ônibus numa sexta-feira, quando na verdade ninguém sabia que eu iria fazer a semana de oração, a não ser eu, meu amigo e algumas outras pessoas da igreja. A igreja na sua totalidade não sabia, muito menos aquela garota. Na sexta-feira ela entrou num ônibus e ela diz na carta que quando ela entrou no ônibus, se assentou na frente dela um rapaz. E enquanto o ônibus subia a serra, o pôr do sol da sexta-feira começou, e ela começou a se recordar do sábado, dos momentos que ela passava dentro da igreja, e uma batalha no coração começou a acontecer de que ela estava voltando à igreja, a igreja que ela passou por tantos problemas. E ela começou então a questionar se ela deveria ir na igreja ou não. E ela disse na carta que enquanto ela debatia no seu coração de ir ou não à igreja, aquele rapaz sentado na frente escreveu no vidro, que agora estava por causa do ar-condicionado do ônibus, já foggy, embaçado, escreveu: Pastor César Gracioto, semana de oração? O rapaz aí vai para uma semana de oração também. Ela olhou aquilo no vidro e achou interessante. Ela disse que logo numa outra parada do ônibus entrou um outro rapaz. Sentou-se do primeiro rapaz. E pareciam se conhecer. Começou a escutar a conversa dos dois. E ela disse na carta que eles começavam a falar: você vai na semana de oração do pastor César? Na igreja tal, na cidade tal? Aí ele falou: eu vou na semana de oração. A verdade é que ninguém ainda sabia do tema, de nada. Então ela escreveu isso na carta, ela não sabia o que tinha acontecido. E ela disse: pastor, eu vim na igreja, sábado eu não quis vir à igreja, sábado à noite eu não vir na igreja, sábado à noite, queridos, os jovens não tinham ainda feito nenhum tipo de tema, nada. Mas ela disse que no domingo, quando ela entrou na igreja, já logo viu aquele cartaz: semana de oração, pastor César Gracioto, o Deus do impossível. E ela se lembrou do ônibus, e ela disse que naquela noite o Espírito Santo falou ao coração dela, na outra noite o Espírito Santo falou ao coração dela. E ela disse na carta: pastor, aí eu falei: não tem problema. Pensei comigo mesmo: onde eu vou encontrar essa garota? Na carta ela escreveu que ela gostaria de cantar. Quarta-feira à noite, na porta da igreja, as pessoas me cumprimentando, eu vejo que uma garota ficou ali, eu acho que é ela. Aí ela veio e me cumprimentou, eu falei: você é a Brenda? Sou a Brenda. Aí a gente conversou sobre a carta. Eu falei: olha, o que aconteceu é incrível, porque ninguém sabia da semana de oração. Aí ela falou: pastor, então posso cantar? Eu falei: pode cantar, quinta-feira você canta. Quinta-feira ela foi e cantou. Quando ela veio se apresentar, eu preguei e contei um pouco do que havia acontecido. E ela cantou. E eu me lembro que terminamos aquela noite da semana de oração, e eu estava na porta cumprimentando as pessoas, quando uma senhora ficou para conversar comigo no último momento ali daquela noite. E ela falou assim para mim: pastor, eu preciso falar com você. E eu precisava falar com essa moça aí, a Brenda. A Brenda estava ali fora, ela chamou a garota. Ela disse assim: olha, pastor, as pessoas na igreja me conhecem, eu sou uma pessoa calma, quieta, não falo muito. O que eu vou falar para vocês aqui, vocês podem acreditar ou não, ela me disse. Mas enquanto eu estava sentado ali na igreja e o senhor estava ali na frente com a Brenda cantando, logo abriu duas portas atrás, as portas da igreja, e dois rapazes entraram na igreja e ficaram ali perto de você e dela. E ela falou assim: pastor, realmente os anjos de Deus, o seu e o dela, conversaram naquela noite para trazê-la de volta aos caminhos de Deus. Porque para Deus não existe impossível. No tanque de Betesda, Jesus se encontrou com aquele homem que havia 38 anos estava ali. Uma história impossível. Talvez a sua história seja tão impossível como a história que eu acabei de contar. Talvez você conheça outras pessoas com histórias impossíveis, e nessa noite o seu caso parece ser completamente impossível. É impossível você sair dos vícios que você hoje está vivendo. É impossível você se libertar desses dramas emocionais que já estão acorrentando o seu coração por muitos anos. É impossível você sair e respirar
e viver uma vida realmente feliz. Você acha que é impossível, mas a palavra de Deus diz no livro de Lucas, no capítulo 1, que para Deus não haverá impossíveis. Eu conheci um rapaz numa cidade do interior de São Paulo. Ele era conhecido como filho branco do diabo. Ele e o irmão dele tinham um centro de macumba na cidade de São José do Rio Preto. Eu fui chamado para fazer uma semana de oração em São José do Rio Preto. No começo da semana de oração, vieram me contar desse homem. Ele havia se convertido à igreja adventista. Mas, infelizmente, por algumas razões, ainda Satanás o perturbava. E ele veio conversar comigo numa das noites da semana de oração. Ele falou assim: pastor, o senhor pode ir orar lá na minha casa, porque, infelizmente, eu ainda vivo algumas batalhas espirituais. Às vezes, eu ainda sou possuído pelo inimigo de Deus. Conversei com a esposa, conversei com o filho. E eu disse a eles: eu vou orar com você quarta-feira. Se a sua família pudesse vir aqui, a gente estava fazendo uma semana de oração num ginásio. Se a sua família puder vir aqui na quarta-feira, eu vou orar com vocês. Não existe oração, como eu disse uma dessas noites, a minha oração e a sua, Deus escuta da mesma forma, mas eles pediram que eu orasse por eles, então eu disse que na quarta-feira eu oraria. Na quarta-feira de manhã, eu acordei com um telefonema de um primeiro ancião que estava cuidando de toda a programação e disse para mim: pastor, o Brito foi possuído. E quando ele era possuído, a possessão era tão forte que ele era levado pelo inimigo de Deus a fazer coisas incríveis e absurdas. Ele andava nas paredes como uma aranha. Existem testemunhas que viram isso. O irmão dele, que ainda vivia nos centros de macumba em São José do Rio Preto, fazia trabalhos para que o Brito pudesse ainda ser atingido pelo poder do inimigo. E às vezes o Brito vivia aquela batalha. E aquele dia aconteceu novamente. Nós estávamos marcados para a hora na quarta-feira à noite, quarta-feira de manhã, aquilo lá aconteceu. Aí o ancião disse para mim: pastor, eu vou passar aí para pegar você no hotel. E a gente vai lá procurar o Brito. E eu me lembro de, naquele momento, me ajoelhar aos pés da cama e clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo na minha vida, porque eu sou apenas um rapaz pecador, cheio de defeitos, mas eu sabia que Deus, naquele momento, precisava de alguém para ir lá, aonde o Brito estava, no lugar impossível, num tanque de Betesda, e falar a ele que Deus tinha poder de restaurar a vida dele. Aí o ancião passou no hotel e me pegou. Enquanto nós estávamos dirigindo pela cidade de São José do Rio Preto de carro, eu digo isso, eu sei que vai estar no YouTube, você acredite ou não, essa é uma decisão sua. Mas eu estava no carro com esse outro rapaz, ancião da igreja. E enquanto ele dirigia, parece que Deus abriu um véu e eu consegui, junto com esse rapaz, enxergar algumas coisas de batalhas espirituais que às vezes ficam um pouco obscuras para nós. Eu me lembro que o carro, quando passava pela cidade, eu não sei explicar isso a vocês, mas eu simplesmente consigo ainda lembrar o fato de que quando um carro passava, eu enxergava as pessoas que estavam fora e elas parece que estavam todas possuídas. Um quadro horrível, um mundo possuído, de gente vivendo nas trevas. Enquanto nós íamos até o lugar aonde o Brito estava, eu orava no meu coração. Esse rapaz disse para mim: pastor, eu sei chegar no lugar. Esse é um lugar famoso aqui em São José do Rio Preto. Mas por alguma razão ele se perdeu. Ficamos dando voltas. Aí ele disse assim para mim: pastor, eu acho que é aqui, é o sítio, é aquele sítio. Nós paramos o carro. Olhei um portão de ferro. E de repente veio 2 cachorros nesse portão, do outro lado do portão. E eu nunca vi cachorros tão grandes na minha vida, pareciam 2 cavalos. E eles se jogavam contra o portão com uma ira muito grande. Lá dentro era o sítio onde o irmão do Brito tinha um centro de macumba famoso em São José do Rio Preto. Aí nesse momento tocou o celular do meu amigo e era o Brito. E ele atendeu, colocou no viva voz. E aí a voz que nós escutamos já não era a voz do Brito. E eu me lembro as frases que eu ouvi.
E eu disse para o meu amigo, desliga, eu não quero ouvir mais. Nós combinamos de voltar para o hotel. E eu falei, olha, eu não tenho o que fazer. Eu não vou entrar nesse portão. Porque eu acredito que o que Satanás quer nesse momento é me desestabilizar. Voltei para o hotel. Ninguém aqui tem que fazer isso, gente. A gente não é caça-fantasma. Você não tem que ficar indo atrás de coisas assim. Quando acontece, acontece. E Deus te dá o poder no momento para fazer a situação. Mas eu senti que Satanás estava querendo armar um circo. E eu falei para o meu amigo, vamos voltar. Porque já estava chegando a hora da programação da noite. E eu precisava pregar. E eu me lembro que a última frase que eu ouvi naquele celular foi assim: se você subir para pregar, eu vou beber o seu sangue essa noite. E eu desliguei, fui para o hotel, me ajoelhei e chorei e pedi a Deus que Ele pudesse ter misericórdia de mim, porque eu sabia, e hoje eu sei cada vez mais, que todas as vezes que eu prego, que o pastor Marcos prega, que os pastores pregam, nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Naquela noite eu subi para pregar. O sermão estava sendo transmitido pela Rádio Novo Tempo em São Paulo, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. O meu amigo ancião, quando ele me deixou no hotel, ele falou assim, pastor, eu acho que eu sei onde está o Brito, porque normalmente quando acontece isso com ele, ele vai para o sítio do irmão e possuído ele vai a um lugar chamado Mata dos Macacos, em São José do Rio Preto. E ele pegou alguns outros amigos e os macacos à noite, enquanto eu pregava. E ele disse que quando chegaram na Mata dos Macacos, alguns dos anciãos, o filho do Brito, o encontraram. Ele estava com um punhal na mão. Um punhal que havia sido dado pelo irmão dele. Sabe aqueles punhais que são para matar boi? Punhal de ferro duro, grosso. Ele disse que quando eles chegaram, o Brito estava sentado e ele estava segurando aquele punhal. Os anciãos chegaram, iluminaram com os carros e viram que ele estava possuído. Oraram e naquele momento o Brito pegou o punhal e jogou contra o próprio corpo. Enquanto eu pregava, Satanás tentava matar aquele rapaz. A vida do Brito era preciosa a Deus como era a sua vida. E os meus amigos que estavam ali naquele dia trouxeram depois, naquela noite, quando terminou a programação. Eu me lembro, o ginásio já estava vazio. Eu estava com algumas pessoas orando quando entrou o Brito com esses meus amigos. E agora ele estava completamente são, porque o Espírito Santo havia retirado ele das trevas. E eles traziam na mão o punhal. O punhal havia sido entortado como se você entorta um ferro mole. Quando ele jogou contra o seu próprio corpo, algo o protegeu. Era o poder de Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Eu tenho visto Deus fazer impossíveis na vida de muitas pessoas. Eu tenho visto Ele fazer os impossíveis no meu coração. Eu tenho visto Ele vencer batalhas diárias na minha vida. Eu tenho visto Ele me ajudar a vencer as minhas tendências, os meus vícios, os meus medos. Eu tenho visto Ele fazer isso na minha vida. Então eu digo a você, se você é um homem ou uma mulher no tanque de Betesda hoje e você acha que o seu caso é impossível, Deus já fez milhares de outros casos impossíveis se tornar realidade. O poder de Deus ainda está disponível. Jesus o encontrou, diz a palavra de Deus. 38 anos aquele homem estava ali. Era o caso impossível do tanque de Betesda. E Jesus o procura para mostrar uma lição. Jesus ainda hoje procura casos impossíveis. E se você tem um caso impossível e você acredita que nada mais pode te ajudar nessa noite, em nome de Jesus, nesse tanque de Betesda, Cristo Jesus está passando. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar de você os seus pecados e fazer você novamente andar para a Canaã celestial. 38 anos. Ele para na frente daquele homem e diz a palavra de Deus que ele faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Sabe, querido, a salvação é uma escolha. A salvação não é imposta. A salvação não é uma decisão apenas de Deus. Quando você e Deus decidem, Satanás então
perde a batalha quando você se rende a esse desejo de ser salvo. Quando Jesus pergunta àquele homem, o que queres que eu te faça? Queres ser curado? Era a pergunta de Jesus, queres ser curado? Parece uma pergunta infantil. Parece uma pergunta de um Deus que não conhece o seu problema. Parece que Deus não sabia que aquele homem precisava ser curado. Ele estava ali há 38 anos. Ele queria ser curado. Rezava a tradição que alguns daqueles que viviam no tanque de Betesda viviam ali por muitos anos. E as pessoas da cidade de Israel vinham até o tanque de Betesda e davam a eles comida, cobertor, água e cuidavam deles. E alguns deles se acostumaram ao quê? A ficarem ali. Sabe, parece impossível, mas é verdade. Tem muita gente que realmente gosta do pecado. O pecado traz prazer. O pecado parece que te convida a continuar ali. A sua vida está uma tragédia. Você vive dentro do tanque de Betesda, mas parece que aquilo que você é e vive é o que você gosta de ser. E você luta contra essas tendências, como diz o livro de Romanos, capítulo 7. Miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Situação. E ele achava que tudo aquilo que ele viveu até aquele momento era o que ele viveria dali para frente. Ele achava que ninguém poderia ajudá-lo. E Jesus ainda pergunta, você quer ser curado? Porque se você quiser ser curado, eu tenho poder para te curar. Mas você precisa querer. É uma decisão do coração. Eu quero ler para você um texto que eu gosto muito, do livro Caminho a Cristo, de uma escritora chamada Ellen White. Ela escreveu algo maravilhoso quanto essa vontade que nós temos que ter para sermos curados. Ela diz assim, o desejo de bondade e santidade é em si mesmo louvável. De nada, porém, valerão essas virtudes, se ficarem somente no desejo. Muitos se perderão, enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Jesus para e diz, precisa estar então ligada ao mandamento de Deus quando Ele nos convida a levantar e andar. Ela diz assim, quando virdes nossa pecaminosidade, não espereis até que vocês tenham melhorado. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo? Tendes esperança e tornar-vos melhor mediante os vossos próprios esforços? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Jesus olhou para aquele homem e disse, queres ser curado? Ele disse a Jesus assim, não tem ninguém que me leva para o tanque. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Quantas vezes Jesus diz a você, eu posso te perdoar, e você diz assim, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo, eu tento, eu não consigo, eu nunca chego no tanque, eu não consigo chegar lá. Chega antes de mim. E Jesus olha para aquele homem com compaixão e diz, eu não estou falando para você tentar nada mais dessa esfera. Eu estou dizendo a você, se você quiser, precisa colocar a sua vontade aos pés da cruz de Cristo e dizer a Ele, Senhor, eu não quero mais tentar achar a solução para o meu problema no meu tanque de Betesda. Daqui para frente, eu vou aceitar as suas ordens na minha vida e eu vou andar segundo os seus mandamentos. Eu vou andar porque o Senhor mandou que eu andasse. O Senhor me convidou para fazer isso, eu vou fazer. Eu não vejo o porquê, eu não sei como que o Senhor vai realizar, mas o Senhor disse, eu vou fazer.
Algumas pessoas dizem para mim, pastor, como é que eu posso guardar o sábado? Se eu for guardar o sábado, eu perco meu emprego. Tenta. Deus não mandou você guardar o sábado? Está nos mandamentos. Então você acha que se você guardar o sábado, Deus vai permitir que você então sofra? Você acha que você vai permitir que que você não vai ter como pagar comida, como você... Não vai. Você pode até passar por problemas, mas a palavra de Deus diz que ao justo não lhe faltará o pão. Não vai faltar. Você pode talvez não ter em abundância nessa terra, mas nessa terra, querido, o que nós temos que fazer é sermos fiéis no pouco, porque o muito não vem dessa terra, o muito vem quando Cristo retornar. Então, nesse momento, o que Cristo pede para mim e para você é apenas que você coloque a sua vontade em submissão à vontade dEle. Ele não mandou você fazer. Faça. Não questiona. Não pergunta se Ele tem como fazer aquilo que Ele prometeu que iria fazer. Se Ele diz a aceitar o assim diz o Senhor. Nós queremos questionar cientificamente, teologicamente, se aquilo que a palavra de Deus diz realmente é verdade. Só tem um jeito de você saber. Tenta. E você vai ver que o Deus do impossível não vai falhar no seu caso. Ele não falhou no caso de muitos outros que confiaram nele. Ele não vai falhar no seu caso também. Eu quero convidar a Laura para cantar essa última música. Enquanto ela canta, que você tome a decisão de confiar nesse Deus, de aceitar os mandamentos desse Deus, de andar segundo a vontade desse Deus. Amém. Existem momentos na nossa vida que, como esse, nós não podemos deixar passar. Eu gostaria de abrir essa oportunidade. Se você tem algo no seu coração impossível que você gostaria nessa noite de orar ao Senhor, que você pudesse vir aqui na frente e eu pudesse orar com você. Se existe algo que você está vivendo e você fala, Senhor, 38 anos no tanque de Betesda, não acho que tem mais solução. Se nessa noite você gostaria de juntar a sua vontade à vontade de Jesus e andar segundo a vontade dele para a sua vida, se nessa noite você gostaria de fazer isso, tomar a sua decisão de sair desse tanque de Betesda, de tirar esse impossível, que você possa vir aqui na frente e orar comigo. Eu sei que todos nós temos impossíveis dificuldades, mas nessa noite nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa cumprir novamente aquilo que Ele fez no livro de João, capítulo 5. Os impossíveis aos homens não serão impossíveis para Deus. Entrou naquele tanque de Betesda. E hoje, nessa noite fria aqui na cidade de Taunton, nesse novo tanque de Betesda, eu sei que eu e muitos que estamos aqui achamos que o nosso caso é impossível. E o Senhor entrou naquele tanque para provar para nós hoje que o Senhor tem poder para transformar vidas daqueles que estão dispostos a submeter a vontade ao Senhor. Pai querido, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a caminhar seguros até a Canaã celestial. Que o Senhor nos faça entender que os teus planos ainda são mais maravilhosos do que os nossos. Que o Senhor nos faça entender que nada que possamos fazer vai garantir a nossa salvação, a não ser aceitarmos o que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Então nos ajude a parar de lutar e buscar nos tanques de Betesda das nossas vidas algo que nos referendeie para a salvação, mas que possamos aceitar a voz de Jesus mansa e suave dizendo a cada um de nós: levanta e anda. Levanta e anda. Existe paz e solução para os teus problemas. Você não está sozinho. Ainda agora, nesse momento, Pai querido, aqueles que estão clamando por algo impossível, querido Deus, desça do céu e dê a essas pessoas e a mim a solução para os problemas da alma. E salva-nos e nos ajude a caminhar.
Perdoa os nossos pecados, porque são muitos. E obrigado porque o Senhor já o fez na cruz do Calvário. Nos ensine a tomar a bênção e aceitar a salvação. Pai querido, que as lágrimas que choramos nessa noite possam ser lágrimas de alegria, porque agora nós não apenas olhamos para o problema, mas nós conhecemos a solução, que é Jesus Cristo. Obrigado por essa noite de sábado, que possamos agora todos nós nos levantar, tomar a nossa cama e andar, para que outros possam ver que fomos transformados pelo poder maravilhoso de Cristo Jesus. Em teu santo nome te pedimos essas bênçãos. Amém.